bem? Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Eu sou a Fernanda e hoje nós vamos falar de um romance onde você tem aqui uma jovem que vai se descobrindo aos poucos. Eu tô falando da trilogia da série Como Eu Era Antes de Você, Depois de Você e Ainda Sou Eu. Bom, nessa trilogia a gente vai ver a história da Louisa Clark. Já existe, aliás, eu conheci os livros da JoJo através do filme mais famoso, assim, que deixa você com os olhos marejadinhos ou então você realmente se debulha em lágrimas, que é o livro Como Eu Era Antes de Você. Essa história aqui eu achei tão parecida no livro quanto no filme. Eu particularmente fiquei apaixonada pelo enredo da história em si. Muito se engana você, caro leitor, que esse livro vai falar da vida do Will Traynor. Muita gente no filme acha que o filme fala sobre a história do Will Traynor, aquele rapaz que ficou tetraplégico a partir de um acidente automobilístico, né? Na verdade, ele é atropelado por uma moto num dia de chuva. Mas acontece o seguinte, que a história não se baseia exatamente nele. A história começa com ele, mas não é sobre ele, sim sobre a Louisa Clark. E é por causa deste primeiro livro que a gente vai ter a história dela se multiplicando nos outros dois. Do que eu tô falando? Eu tô falando de algo que acontece depois que o Will morre. Quando fui fazer esse vídeo, decidi aceitar que este livro aqui, qualquer coisa que eu disser sobre ele deixa de ser um spoiler, porque o filme foi publicado há muito tempo e essa trilogia também já tem um certo tempo. Então eu acho que falar dela é muito bacana, mas muita gente só leu esse livro ou só viu esse filme e adorou. E eu queria poder compartilhar com vocês esses outros dois aqui, volumes que são muito bons. Essa trilogia da JoJo foi publicada pela editora Intrínseca e apesar do livro ser muito mais famoso por causa do filme, a trilogia em si não é. E eu acho que isso vale muito a pena comentar. A leitura da JoJo não é uma leitura tão fácil de ser lida. Eu acho ela lenta, você tem muitos detalhes, eu acho algumas partes chatas. Mas eu acho que quando você termina o processo da leitura, você realmente se adapta, se encontra com aquele tipo de escrita. Não é uma leitura tão fluida, eu levei um certo tempo para acabar, principalmente porque havia pontos em que eu tinha uma raiva, um ranço da própria Louisa, né? É um detalhe que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando de personagens. Eu gosto muito dos livros da JoJo Moyes. Eu já li outros livros dela, e a gente vai falar também sobre isso numa outra oportunidade, que tem uma leitura muito mais fluida, mas esse tipo de leitura com esse tipo de personagem, eu acabei lendo um pouquinho mais lento. Então vamos lá falar um pouquinho dele? Bom, Como Eu Era Antes de Você conta a história da Louisa Clark, uma menina, uma moça, né? Que foi mandada embora de seu primeiro emprego e aí ela consegue um novo emprego na casa do Will Traynor, que era um tetraplégico super difícil de lidar, porque ele não se acostumava de maneira nenhuma com a vida que ele tinha. Essa vida de tetraplégico que não consegue se movimentar, ele era um apaixonado pela vida, um apaixonado por tudo aquilo que a vida proporcionava para ele, e aquela situação não era algo que ele gostaria de viver. Então ele realmente tinha esgotado qualquer possibilidade de vida. E aí ele tem contato com a Louisa, uma menina que se privou de muita coisa. Quando você lê o livro, você percebe que existe aqui houve um evento onde ela sofreu um abuso e por isso ela se fechou para o mundo, transformando, né, aquela menina completamente normal numa menina completamente esquisita. Porém, não deixou de ter toda a sua graciosidade, seus toques de loucura. Para quem viu o filme, e eu acho ele assim fantástico nessa demonstração, o que não fala no livro, o que não fala no filme, é que a Louisa, antes desse problema com o abuso, na verdade a Louisa ela vai para uma festa e ela bebe bastante, ela sai com a irmã e ela bebe bastante, ela meio que se perde. Ela encontra alguns rapazes e esses rapazes meio que abusam dela ali. É dito isso muito subentendido, é um momento em que ela tá tendo uma conversa muito íntima com o Will
E aí ela conta pra ele o que foi que aconteceu. E aí a gente descobre porque a Louisa não é parecida com a irmã dela, com a Trina. E aí que você tem a diferença então entre as duas. Ela sofre esse problema e ela se fecha. E aí ela começa a usar aquelas roupas muito loucas, que eu acho maravilhoso quando você tá lá vendo o filme, e é muito fantástico. Pra mim, o figurino dela é muito melhor no filme do que no livro, né? Eu jamais imaginaria com tantas cores e vibrações que aquelas roupas podem proporcionar quando a gente tem a imagem completa ali. Mas ainda assim é muito bacana. E aí a gente sabe que tem um relacionamento amoroso entre eles se envolvem muito, né? Até que chega o dia que o Will conta pra ela que ele venceu o prazo dele que ele tinha dado pra mãe e que ele vai para um outro país para exercer o direito dele de se matar, né, cometer eutanásia, enfim. Ela não aceita, mas vai. E aí, depois de tudo isso, eles ainda sofrem com a mídia que fala ali pra eles, né, que tá errado e tudo mais. Todo esse cenário acontece na Inglaterra. A Jojo, a maioria dos livros dela, pelo menos os 5 últimos livros que eu li dela, eles têm um envolvimento muito grande da Inglaterra, né? A maioria dos personagens moram na Inglaterra. Depois que tudo acaba, então a Louisa agora vai ter aquele momento, ela descobre que o Will deixa pra ela ali uma herança em dinheiro, coisa que ela nunca quis, mas ela recebeu. Ela recebe uma carta dele dizendo para que ela aproveitasse tudo isso. E essa carta tá aqui no finalzinho do livro, e aí ele fala pra ela que quando ela lê, já teriam se passado algumas semanas. Ele termina dessa forma: não pense muito em mim, não quero que você fique toda sentimental. Apenas viva bem, apenas viva. Com amor, Will. E eu acho muito bonito, porque é o início de uma nova vida que a Louisa vai ter que exercer. Agora tendo mais conhecimento, tendo um pouco mais... tentando honrar a vida daquela pessoa que ela amou tanto, né? E ela amou intensamente aquele rapaz. E aí então a gente vai ter o segundo livro, que é Depois de Você. O próprio livro diz, né? Foi logo, esse processo aqui é logo após. Depois de Você vai contar a história da Louisa, depois que o Will faleceu. E aí a gente vai ter o seguinte enredo: a Louisa vai viajar pela Europa com parte do dinheiro que o Will deixou, e a outra parte foi usada para comprar um apartamento na grande cidade de Londres, no centro de Londres, ali num lugar muito bom, porque a grana que deu foi ótima. E ela comprou um excelente apartamento. Então, num lugar bem localizado, a Louisa então vai morar na grande cidade de Londres, bem longe da cidade do interior, que era onde ela morava antes e da qual ela sente muita saudade. Cada vez que ela tá lá, ela sente saudades imensas do Will e aquilo pra ela faz muito mal. Então ela decide se mudar pra Londres. E é nesse cenário que a gente vai ter a Louisa, trabalhando num café de aeroporto, num emprego que ela não gosta e que acontecem muitas e muitas coisas. Uma dessas coisas que acontece é que num dos dias que ela tá em casa, pós-trabalho, ela tomou uma garrafa de vinho e tava meio passada. E ela se desequilibra quando alguém a chama e ela cai do prédio, mas ela não tem lesões permanentes, mas ela tem grandes lesões e uma delas de fratura exposta na perna, o que causa fortes dores depois que ela sai do hospital. E ela tem dificuldades para andar. Nesse processo, a família dela achou que ela tentou suicídio, ela tentou se jogar de tanta depressão que ela devia estar sentindo por causa da morte do Will. Mas nada disso aconteceu. A Louisa não consegue provar que alguém estava no apartamento. Ela achava que era um ladrão, alguém tinha chamado ela, chamado a atenção dela. Quando ela se virou, ela caiu. Mas ninguém acredita nesse detalhe porque a porta estava trancada. E aí, num desses dias pós-hospital, ela se vê frente a frente com a pessoa que a chamou. E essa pessoa é a Lily. A Lily é a filha do Will Traynor. A Lily, ela foi fruto de uma relação do Will com a mãe dela na faculdade. E o Will, infelizmente, sendo um cachorro sem vergonha como ele era, ele acabou deixando a mãe da Lily por uma outra moça. Eles tinham um relacionamento sério, mas numa noite ele sai com outra mulher. E ela
fica muito ofendida e muito sentida e decide ir embora. Só que ela não sabia que ela estava grávida e depois de tudo ela achou que ele não merecia saber que ela tinha uma filha, e ela cria essa menina sozinha. Porém, ela refaz o casamento dela e esquece a Lily no internato. Então essa menina vem para Louisa cheia de problemas. Ela fuma, ela bebe demais, toma porre. A Louisa se vê numa situação em que ela imagina que tudo poderia ter sido diferente se o Will soubesse que tinha uma filha. Porque o Will, na verdade, ele não tinha nada a perder quando ele vem dizer pra ela que ele vai embora, né? E ela pensa que algo poderia ser diferente, mas mesmo assim, ela se vê naquela situação e ela acolhe a Lily, mesmo quebrada emocionalmente, mesmo quebrada fisicamente, porque ela tá se recompondo. E ela ainda não é perfeita, mas ela tá ali com todo o amor que ela tem para oferecer. Ela abraça a Lily e vamos embora, né? E é assim que elas vão conviver. Ela dá uma chave de casa para Lily. Nesse meio tempo, a Louisa volta a trabalhar, né, no café. E a mãe da Louisa obriga ela a participar de um grupo de apoio para pessoas que sofreram luto, né? Então ela é obrigada a participar daquilo porque a mãe acha que ela tentou se matar e ela tentaria de novo, mas não é bem isso que acontece. Mas a Louisa vai e ali ela acaba conhecendo um menino que todo dia quando ele vai embora, ela vê um rapaz buscando ele. E aí ela descobre que esse rapaz é o tio dele. E esse tio dele foi o paramédico do SAMU que atendeu ela, do 911, que atendeu ela naquele acidente de quando ela caiu do prédio. E aí então ela começa a conversar com ele, o nome dele é Sam. E ela e o Sam então começam a conversar bastante. O Sam, ele perdeu a irmã e o sobrinho, o Jake, perdeu a mãe. Eles ali também estão passando por esse processo do luto, pega muito o sobrinho depois dessas sessões e leva para casa. E é nesse processo que a Louisa conhece ele e eles passam a sair. A Louisa então acaba se interessando, assim como o Sam acaba se interessando por ela. E eles vão ter um romance nesse segundo livro. E é uma coisa muito bacana. E tá aí o meu ranço dessa história. Quando você acha que a personagem vai dar aquela guinada, vai ser feliz, desanda. E é aí que eu quero matar a personagem. Eu tô falando dos problemas que a Louisa tem para ter relacionamentos novamente. E aí a minha leitura ficou muito lenta, eu criava um ranço, eu não conseguia ler, era difícil para ler, era uma situação assim que o livro foi se enrolando, eu acabei levando bastante tempo para ler. Mas é uma história muito bacana, tá? Vale a pena ler, apesar de eu ter sentido um pouco de dificuldade por conta do personagem, eu queria bater sim na Louisa, tinha vontade de dar uns tapas nela. Ela então nesse processo vai ajudar a Lily a encontrar os pais do Will. Então ela entra em contato com a mãe do Will e também entra em contato com o pai do Will, né? Fica muito claro no final do primeiro livro que eles, assim que o Will falecesse, eles iriam se separar, né? O pai do Will tinha um caso já bem explícito, né? Ele vivia dando uns perdidos na mulher durante o primeiro livro e aí isso fica muito óbvio no segundo, quando ele simplesmente se separa da mulher, vai morar com a amante. E a amante agora, essa amante que agora é a mulher dele, tá grávida e vai ganhar um nenenzinho. E a mãe do Will, depois de todo o sofrimento que ela passou e todas as pressões que ela teve, ela vai ficar reclusa numa fazenda, numa casinha dentro de uma área bem isolada da cidade. E ela tá ali super bem, na dela, sem telefone, sem convivência com ninguém, ela não recebe ninguém. Mas a Louisa consegue chegar até ela e levar essa moça para conhecer a avó. Nenhum dos dois momentos, tanto com o avô quanto com a avó, foram momentos bons para Lily, né? O primeiro contato, aquela sensação estranha que dava, foi bem pior do que eu imaginei, né? Mas porque eu imaginei que eles fossem abraçar, agarrar. Não foi isso que aconteceu. Mas depois as situações entre eles melhoram. E aí você vai ter o relacionamento, então, os núcleos começando a se fechar. A Lily conhecendo os avós, tendo uma convivência com esses avós. A Louisa tendo um relacionamento mais intenso com o Sam, e aí aceitando todo o processo, porque até então ela tava meio assim que
não sabia o que fazia, se ela misturava um pouco do que ela sentia pelo Will, pelo que ela sente pelo Sam. São duas coisas completamente diferentes, eram pessoas completamente diferentes. E ela vai se ver numa situação no final do segundo livro, onde ela vai decidir se ela vai para Nova York ou não. E é claro que a gente vai dizer que sim, Louisa Clark vai para Nova York a trabalho. Antes do terceiro livro da série, eu vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sininho aqui para receber as notificações. Toda semana tem vídeo e os vídeos estão ficando cada vez melhores. Bora lá pro terceiro? O terceiro livro da série vai falar da Louisa em Nova York. No final do segundo livro, ela recebe uma proposta do Gopnik através do Nathan. O Nathan era um enfermeiro e fisioterapeuta do Will, lá no primeiro livro. E aí eles mantêm contato então desde a morte do Will. E ela vem falando com ele até que chega o dia em que ele vê a possibilidade de ter a Louisa lá trabalhando com ele. E mais do que depressa, ele dá as referências da Louisa. E ela então é aceita para o cargo. Aqui ela vai trabalhar como a secretária da senhora Gopnik, uma mulher que tem sido assim muito rejeitada pela sociedade devido ao seu histórico anterior ao casamento dela com o Sr. Gopnik. O Sr. Gopnik é uma pessoa muito influente na sociedade de Nova York, então essa mulher agora precisa de um suporte, de uma amiga para estar com ela na vida social. E essa amiga nada mais nada menos que Louisa Clark. Aí ela passa a ter então um outro tipo de vida, que é a vida com horários, horas marcadas. Ela tem que estar fazendo a agenda da mulher, e é evento, é roupa, e ela conversa muito com essa moça. E a Louisa tem todo um jeitinho, né, de conquistar as pessoas. E ela vai conquistando o carinho e a amizade da senhora Gopnik. E ela acha, claro, que o relacionamento dela com o Sam vai dar certo à distância. Eles estão combinando há um tempão, desde quando ela tava para sair de Londres, que ele ia vir, que ela ia para lá nos feriados e tudo mais. Já tava todo o esquema armado. E chegando lá, ele come uma comida na rua e passa mal os 3 dias. Foi o pior final de semana que eles tiveram. Mas enfim, ele volta para casa, ela volta pro trabalho. E a Louisa vai acabar se envolvendo em algumas confusões ali, para ajudar a senhora Gopnik algumas vezes, e até vai acabar se dando muito mal por causa disso. Mas aqui a gente tem um outro cenário da Louisa. Já não é mais aquela menininha cheia de roupas extravagantes, mas agora ela é uma pessoa completamente decidida e tá tendo que tomar decisões muito drásticas e escolher qual é o caminho que ela quer seguir. Aqui também nesse livro você vai ter o relacionamento dela com o Sam à distância. E tudo que um relacionamento à distância tem, de e-mails, de mensagens, de telefonemas, os encontros que vão acontecer, afinal de contas não é ali do outro lado da rua, mas é do outro lado, assim, do oceano. E isso tudo vai fazer com que os relacionamentos entre eles vão se aperfeiçoando e vão dando novas direções. Tem algumas reviravoltas ali no meio, inclusive alguns personagens novos para apimentar essa situação toda. E é aí que você vai adorar o livro Ainda Sou Eu. Dessa trilogia, dos 3 livros, é o meu livro favorito. Eu gosto muito do primeiro. É um livro que faz você chorar no primeiro, né? Devido a toda a emoção, todo o fato dela. Mas o terceiro traz todo o momento da vida dela. É o tipo de livro que ganha o seu coração e você torce muito para que a Louisa seja feliz. A história também conta com cartas que a Louisa está em mãos, que foram dadas pela mãe do Will. Essas cartas foram enviadas do Will para a mãe dele durante todo o tempo em que ele esteve em Nova York. Então a mãe dele achou que seria interessante a Louisa ter uma noção de qual era a visão do Will sobre Nova York. As escolhas que ela faz e as atitudes que ela toma vão direcionando bem que tipo de vida e que tipo de pessoa a Louisa quer ser. E você já imagina como seria o final da Louisa? Que tipo de situações a Louisa vai se meter? E uma coisa que a gente precisa levar em consideração é:
A Luísa vai ficar com ele? Será que esse relacionamento vai dar certo à distância? Será que as pessoas que circulam a gente no nosso dia a dia não interferem nesse relacionamento? Tudo isso tá aqui, muito bem colocado e com certeza foi um aprendizado para Luísa. Aqui a Luísa toma decisões claras e você fica muito, muito, muito feliz com o final disso aqui. A Jojo é uma pessoa maravilhosa e eu acho que ainda sou eu, vai ganhar o seu coraçãozinho como ganhou o meu também. Então é isso, a gente finaliza os 3 livros da Jojo Moyes nessa trilogia fantástica da vida da Louisa Clark. E aí, gostou? Você tem algum livro que você gostaria de me indicar? Que tipo de livro você tá lendo? Que tipo de história você gosta? Deixa nos comentários pra mim, se você já leu, se você não leu. Pra você encontrar os livros, eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon. Comprando através dele, a gente recebe uma comissão que fica aqui pro canal pra gente poder dar toda a manutenção. Fique à vontade para clicar, pesquisar, ver o que você acha. Se você gostou da história, compre e se divirta lendo mais um dos livros da Jojo Moyes. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau!